A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Aí da figura da praça aí, né? Passeio, 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 chafariz, praça. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro faz a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz medindo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Aí ele dá a figura aqui embaixo, né? Com isso, obteve a medida do segmento da reta AB 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Aí ele dá as alternativas aí, então depois da vinheta, resolução. Bom, galera, para resolver essa questão, a gente tem que entender que essas duas figuras aqui concêntricas são circunferências. Você tem que saber o que é uma circunferência, né? A circunferência é uma região que mantém constante uma distância com relação ao centro, que é o seu raio, né, galera? Então a gente tem um centro aí, o centro do chafariz, né? O centro da praça também é o centro do chafariz e vice-versa. A questão é de circunferência, então logo de cara a gente vai pegar no centro da circunferência e abrir os pontos de contato. Então quais são os pontos de contato? O ponto de contato é exatamente esse ponto onde ele dá a medida AB, né? O AB tem 16 metros, então a gente tem esse ponto, a gente tem esse ponto, a gente tem o centro, então tem que abrir para esse ponto de contato. O outro ponto de contato é exatamente esse ponto de tangência, ele também está encostando, é um ponto de contato, então a gente vai abrir esse raio também. E obviamente aqui vai fazer 90 graus, porque toda tangente ela é perpendicular ao raio. Bom, então esse 16 metros sumiu, né, e esses 16 metros aqui vai virar 8 metros, porque justamente a gente tem raio e raio, esse triângulo é isósceles, então a gente tem que esse cara é metade aqui desse lado, então portanto se isso tudo vale 16, esse vai valer 8. Até aí tudo bem, galera, mas qual que é exatamente a dúvida do exercício? A pergunta do exercício é justamente para você determinar qual que é a área, ou seja, a medida da superfície dessa região aqui, que eu estou achurando aqui, tá? Essa região, ele definiu como sendo a região do passeio, né? E ele não tem essa medida, certo? Ele quer calcular essa medida. E como é que a gente vai fazer para calcular essa medida? Bom, obviamente ele falou que não tem como entrar dentro do chafariz, porque esse chafariz ele está cheio, tudo bem, e a gente não consegue colocar aqui no centro e abrir nos pontos de contato como a gente fez aqui no desenho. Porque evidentemente se a gente souber o raio desse cara aqui, ou seja, o raio do grandão, o raio da circunferência maior, que é a medida do centro do chafariz ou centro da praça até essa borda aqui, e se a gente tiver também esse R'inho, que é o raio dos próprios chafariz, que vai do centro do chafariz até a borda do chafariz, a gente sabe que a área do passeio vai ser exatamente a área do grandão menos a área do pequeno, ou seja, a área da circunferência maior, que é πr ao quadrado, menos a área da circunferência de raio R'inho, que é a área do chafariz, né? πr ao quadrado. Justamente essa diferença vai me dar a região da praça que ele está querendo saber. Ora, mas de novo, estou falando o seguinte, que não tem como medir esse R'ão e esse R'inho, e você está colocando uma fórmula com R'ão e R'inho. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou chegar no resultado da questão? Se não tem... Calma, galera, é o seguinte, a gente vai considerar o seguinte, a gente não quer saber exatamente quanto vale R'ão e R'inho, ou R'ão ao quadrado menos R'inho ao quadrado, ou a gente quer saber exatamente, se a gente souber exatamente, eu vou colocar o π aqui em evidência, o R'ão menos o R'inho ao quadrado, se a gente saber essa diferença, é só multiplicar por π e a gente tem o resultado da questão. E olhando para esse triângulo, a gente tem o resultado da questão. Aqui está gritando o resultado da questão, galera. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o nosso pitch, o nosso Pitágoras, o nosso pitch diz que a hipotenusa desse triângulo aqui ao quadrado, quem que é a hipotenusa desse triângulo aqui ao quadrado? É justamente o nosso R ao quadrado. Vai ser igual a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, que é R ao quadrado, mais o outro cateto, que é 8 ao quadrado. Só que 8 ao quadrado a gente sabe que vale 64. Esse R ao quadrado eu vou passar subtraindo para o outro lado, e aí adivinha o que vai acontecer? O R ao quadrado menos R ao quadrado é exatamente 64. E 64 é exatamente
exatamente o valor desse cara aqui, do R1² menos R1², que é exatamente o cara que está aqui, R1² menos R1². Ora, só que maravilha, a gente só pegar esse cara, vai ter o seguinte, vai ter o 64, que é esse cara aqui, vezes o π. E esse cara é justamente a nossa área do passeio, que é o que está exatamente aí na alternativa D da questão 179 do Enem 2018, segundo dia da prova amarela, beleza? Então é uma questão de geometria, é uma questão de circunferência, você tem que saber a área da circunferência, que é πr², você tem que fazer essa diferença, né? Você percebe que nessa questão ele está abordando o seguinte fato, de que não é preciso saber o tamanho da circunferência, né? É indiferente, é só você fazer, na verdade, a diferença dos raios, na verdade os quadrados, a diferença dos quadrados dos raios, e se você souber essa informação só, que é a distância do ponto de tangência até aqui, esse ponto de intersecção desse segmento com a circunferência maior, você tem justamente o tamanho ou a área desse passeio aqui, que é a área definida aí pela diferença dessas duas circunferências, beleza, pessoal? Então é uma questão muito legal de circunferência. Esse assunto aí, a aula teórica está no canal. Se você der uma olhada nessa aula, você vai entender melhor essa questão. Por favor, dê uma olhada na aula lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, dê a sua curtida aí na página. Por favor, inscreva-se no canal, beleza, galera? Então espero que tenham gostado. Falou!